Agora vai, hein, Textor? Botafogo já definiu seu técnico. Eu dei uma olhada no ambiente digital botafoguense na manhã dessa terça-feira. Tem alguns pontos sendo feitos. Tem algumas ressalvas sendo feitas. Tem alguns botafoguenses meio frustrados. Mas eu quero dizer para você o seguinte, existe um norte nessa contratação muito claro. Isso eu acho que ninguém vai poder dizer. Que não tem uma linha de um certo nível de coerência sendo seguida aí. É só analisar o padrão. Vamos fazer isso no vídeo de hoje e falar um pouquinho desse futuro técnico alvinegro. Falta só um anúncio oficial. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 320 mil inscritos. Por aqui, apresento a você o método BioWay, o método mais vendido da internet. Para você que quer falar inglês, para você que já começou, parou, para você que ficou travado, para você que fica naquela, meu Deus, eu nunca vou conseguir ser fluente, eu tenho que ir lá, eu tenho que morar lá. Calma, respira. Vamos aprender inglês com o professor Jonas Bressan, que é uma autoridade nesse assunto no Brasil. Procura as avaliações do método BioWay. Você vai ver o que é o método BioWay, como ele é transformador para sua vida, para sua carreira, para sua família, para você dar de presente para alguém aí que precisa. Pô, meu filho, meu sobrinho, minha sobrinha, minha prima, meu marido, minha esposa. É uma baita oportunidade de presentear num preço acessível. Link na descrição e no comentário fixado. Você vai me agradecer essa dica, com certeza. Muito bem, o nome é Vasco Matos. A notícia é do GE. Já teria sido o escolhido do Textor, finalizado esse processo que durou aí uns 40 dias de entrevistas. O Textor toca a contratação de técnico dessa forma. Ele vai, senta com os caras, conversa. André Jardine, Tata Martino, que é mais Tite, Mantini. Uma opção de nome passou aí por esse período de entrevistas. E você vai lembrar, se você voltar para janeiro, que o Vasco Matos foi um dos primeiros a serem contactados, sondados, cogitados no Botafogo. Técnico do Santa Clara, que hoje é uma das sensações do Campeonato Português, é quinto colocado no Campeonato Português, um time que veio da segunda divisão, trazido como campeão pelo Vasco Matos, né? Ele foi o técnico do acesso. Então vamos lá, eu entendo. Primeira coisa, eu quero falar da frustração de alguns botafoguenses que eu vi aí comentando pela manhã. Nossa, esperamos 40 dias para isso, esse é o primeiro ponto. Realmente, você esperar 40 dias para trazer o técnico do Santa Clara, a multa é 1 milhão de euros, uma multa totalmente pagável, né? Muito menor que a do Arthur Jorge, que era de 10 milhões, mas que o Botafogo também não precisou pagar porque foi feito um acordo ali, só uma compensação e tal, mas não chegou nesse valor. A multa, quem paga 1 milhão de euros de multa em fevereiro, pagaria em janeiro. Eu entendo esse ponto. Pô, você esperou tanto para trazer um dos primeiros nomes cogitados. Só que, aí eu também tenho que fazer essa ressalva, ele era um dos primeiros nomes cogitados, mas não era o único, havia outros. E por isso foram feitas entrevistas, né? Eu entendo, eu acho que esse processo ele podia ser menos moroso, mas é um processo que vimos no ano passado, que vimos quando da contratação do Luiz Castro, o padrão está mantido aqui. E eu entendo uma frustração do tamanho do nome, do peso do nome. Poxa, Mantini, Tite, com todas as ressalvas que a gente pode fazer ao momento de carreira do Tite, ao último trabalho dele no Flamengo, que foi bem decepcionante, mas são treinadores de peso, treinadores que passaram por seleções, o Tite treinou a seleção brasileira em 2 Copas do Mundo. Eu entendo que, poxa, sonhamos alto com Mantini e sobrou Vasco Matos. Entendo um pouco essa reação do botafoguense. Mas aí quando eu falo de linha coerente, eu quero lembrar você o seguinte, vamos pegar como foram feitas as contratações do Luiz Castro, do Arthur Jorge e agora do Vasco Matos. As contratações que o Botafogo mirou e falou, eu quero esse. Não vou botar Lage nem Thiago Nunes na conversa, porque foram contratações emergenciais. A do Thiago Nunes, então, foi a emergência da emergência, né? Não foi planejado. Luiz Castro, o Botafogo parou, olhou e falou, eu quero esse camarada aí. Mesma coisa com o Arthur Jorge e agora parece com o Vasco Matos. Os 3 são portugueses, então para mim existe aí uma predileção, não é só coincidência, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes não é coincidência. Existe uma predileção por técnicos portugueses e eu não posso considerar como equivocada essa predileção, porque os técnicos portugueses estão vindo para o Brasil e estão se destacando muito, enormemente. O maior título da história do Botafogo foi conquistado por um técnico português emergente.
com algumas semelhanças em termos de construção de carreira com o Vasco Matos, com estágio de carreira. Tanto o Vasco Matos quanto o Arthur Jorge chegaram ao Brasil, por exemplo, sem passar por um grandão de Portugal. Eles não treinaram o Benfica, o Sporting, o Porto. O Arthur Jorge veio do Braga, botou o Braga jogou uma Liga dos Campeões com o Braga, ganhou uma taça da Liga com o Braga. O Vasco Matos está vindo do Santa Clara. O Luiz Castro, que é um pouco diferente dos dois, é mais velho, mais experiente, estava no Aldo Rail, não estava em Portugal quando o Botafogo o contratou, mas já tinha passado por vários clubes em Portugal, já tinha feito um trabalho muito bom na base do Porto, e esse trabalho na base com jogadores jovens foi uma das coisas que chamaram a atenção do John Textor no momento da contratação do Luiz Castro. Então existe um perfil, treinador português, que não é top dentro do país, mas que já tem algo importante feito na carreira. O Luiz Castro, por exemplo, o título de primeira divisão nacional, de elite, que ele tinha conquistado antes do Botafogo, nem tinha sido em Portugal, tinha sido na Ucrânia. Ele foi campeão, ele ficou 2 anos lá no Shakhtar Donetsk e foi campeão ucraniano. Então o Botafogo trouxe o Luiz Castro com um título ucraniano na bagagem, o Arthur Jorge com um título de taça da Liga na bagagem e uma presença do Braga em Champions, e o Vasco Matos agora com o título de segunda divisão com o Santa Clara e com algumas marcas expressivas batidas na primeira temporada de primeira divisão. Ganhou 3 dos 4 primeiros jogos, venceu um jogo do Sporting pela primeira vez na história. No ano passado teve uma das melhores defesas nas top 10 ligas mundiais, a menos vazada, tomou 19 gols. Na campanha do acesso não perdeu nenhum jogo fora de casa. Então, veja, são treinadores que fizeram muito, principalmente Arthur Jorge e Vasco Matos, com pouco. E isso despertou a atenção do John Textor. O Arthur Jorge, quando teve muito nas mãos, que foi no Botafogo, muito material, muita qualidade, muitos recursos, muito orçamento, deu 2 títulos gigantescos ao Botafogo. Então, entenda, existe uma linha. A gente pode falar do Textor da demora, e eu fiz vídeo aqui criticando, e acho que trazer um treinador só no final de fevereiro é um erro. Não se importar com o Campeonato Carioca é uma coisa. Expor o Botafogo a constrangimentos sucessivos dentro do Campeonato Carioca é outra. Com o Carlos Leiria, por exemplo. Ir para uma final nacional como o Botafogo foi contra o seu maior rival. Ah, mas dane-se a Supercopa. Não é dane-se. É o maior rival do Botafogo. É um título que o Botafogo não tinha. Ir para essa final despreparado, desorganizado como o Botafogo foi, é um erro que não deveria ser cometido contra a instituição. Então, todos esses pontos sobre os erros do Textor no processo, você conhece a minha opinião, já falei sobre isso aqui. Agora, a partir do momento em que foi definido esse nome, a gente observa a coerência na escolha, pegando a própria linha do tempo da SAF do Botafogo como referência. Então, o Botafogo segue um padrão que deu certo em 2024 e que vinha dando certo com o Luiz Castro, apesar de um começo confuso, nebuloso, mas o Textor bancou, pelo menos 2 ocasiões em que o Luiz Castro balançou muito, em que o torcedor pediu a demissão, e o Textor bancou, e ele sai num primeiro turno de Campeonato Brasileiro épico em 2023. Depois acontece tudo o que aconteceu. Então, eu vejo coerência na escolha. Eu não tenho bola de cristal para chegar para você e dizer assim, vai dar super certo, ou, meu Deus, esse cara não tem tamanho para treinar o Botafogo. Eu não posso fazer isso aqui. Eu não tenho como fazer isso. Mas eu vejo que existe uma ideia preservada. Trazer, por exemplo, um cara do perfil do Tite seria mudar muito a rota do que o Botafogo tem feito. Trazer um André Jardine, eu já acho que não. Já acho que seria bem interessante. Né? Trazer um Roberto Mantini, aí você tem barreira de língua, você tem várias outras questões. Então, é um trabalho em tese de adaptação mais fácil, idioma, o clube já está acostumado a lidar com técnicos portugueses, o futebol brasileiro hoje é um terreno onde os técnicos portugueses ficam bem à vontade, eu acho que pode dar certo. Porém, tem pontos de preocupação, né? O Santa Clara é um clube assim, com todo respeito, né? Não estou querendo menosprezar ninguém, não, mas é um clube desse tamaninho, né? É um clube que joga a primeira divisão como 5º colocado hoje, sonhando com competição europeia, mas não é esse o grande foco. Um clube como o Santa Clara, quando volta à primeira divisão, o
tem como foco a manutenção na primeira divisão. O Botafogo vai jogar um Mundial de Clubes esse ano. Se você for olhar o que foi a carreira do Vasco Matos até agora, não estou só falando de coisas positivas, não. Estamos falando também de aspectos que preocupam. O Vasco Matos não é um treinador com muita bagagem nesse nível, né? Nesse nível de, por exemplo, Mundial de Clubes. Ano passado ele estava jogando uma segunda divisão. É realmente muito diferente, né? Mas o Arthur Jorge também estava num clube mediano de Portugal, emergente de Portugal, com um título de Copa de Taça conquistado apenas. Então eu sinceramente, eu não posso chegar aqui fazendo um vídeo e falar, poxa, mas vai dar super certo e tal. É um cara que tá chamando a atenção, ele tem um perfil de técnico jovem, ele tem 44, né? 44 anos. De técnico jovem, de técnico emergente, né? Ele tem esse perfil de um trabalho mais moderno, mas realmente ele não tem bagagem, grande trajetória. O que não quer dizer que isso simbolize, represente, assim, garanta um fracasso. Lembre-se que o Abel Ferreira chegou ao Brasil vindo do PAOK. Então, eu não estou querendo vender para você aqui ilusões, sonhos, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, porque eu não acho que tá tudo bem. Eu acho que trazer um treinador agora, com o brasileiro batendo a porta, você precisa implantar essa filosofia. O cara tá vindo de outro país. O brasileiro já começa em março. O Botafogo pode ter um problema com isso. O Botafogo jogou praticamente 2 meses fora e praticamente 2 títulos fora no início de ano, porque a Recopa vai... Sabe-se Deus que o Botafogo vai arrumar nessa Recopa contra o Racing. Quinta-feira é o primeiro jogo. Tô fazendo passação de pano nenhuma pro Textor, não. Mas, ao mesmo tempo, eu também não posso chegar aqui e decretar o fracasso dessa operação. Não, Vasco Matos, aí não é técnico pro Botafogo. Alguns disseram isso do Arthur Jorge também. A piada de quinta série vai rolar, claro, né? A brincadeira com o Vasco, rivalidade, brincadeira do nome. Vai rolar muito meme, muita zoeira. Superada esta etapa, vamos esperar que o Vasco Matos tenha uma adaptação rápida, que o Botafogo continue sendo agressivo no mercado, supere rapidamente essa etapa do pagamento da multa, da chegada do Vasco Matos ao Brasil. Eu dei uma olhadinha em algumas informações sobre como joga o Vasco Matos. Parece que ele gosta muito de um 3-4-3, ele gosta de transições ofensivas, e o Botafogo foi o time que jogou muito na base da transição com o Arthur Jorge, e é um técnico de boas defesas. E lembre-se que o Arthur Jorge, quando chegou, ele, por exemplo, lá contra a LDU, ele colocou 4 atacantes, e isso chamou a atenção no primeiro momento. Nossa, tá vendo? Chegou o cara que gosta de atacar, ele gosta de jogar com 4 atacantes, e já se falava disso dele no Braga. Mas ele não foi só isso, tá? O Arthur Jorge, quando chegou, ele organizou o time defensivamente. Ele estancou a sangria de uma zaga com Barbosa e Lucas Alter, o Bastos entrou e o Botafogo teve a melhor dupla de zaga da temporada. Não foi só Luiz Henrique, não foi só de Luiz Henrique, Savarino, Igor Jesus e Almada que o Botafogo viveu, não. Bastos e Barbosa fizeram um grande ano graças ao Arthur Jorge. E o Vasco Matos é um treinador de bons trabalhos, de sucesso defensivo. Na campanha do acesso à primeira divisão, por exemplo, na Liga Portuguesa, o time dele tomou 19 gols apenas em 34 jogos. Melhor defesa da Europa entre o top 10 de ligas europeias, como a gente já lembrou aqui. 19 e 34. Então é um treinador de transições ofensivas, de saída rápida para o ataque e também de um bom trabalho defensivo. Ah, é um retranqueiro. Amigo, o futebol é o seguinte, se você só ataca e não se preocupa com a defesa, futebol é equilíbrio. Treinador que só prioriza a defesa hoje está morto. Assim como o volante que não sabe sair jogando tá morto, as coisas evoluíram. E treinador que só prioriza o ataque e não cuida da defesa tá morto também, porque ele vai fazer 3 gols num jogo, mas vai tomar às vezes 4. E aí vai voltar sem ponto para casa. Então eu, num primeiro momento, quero esperar. Vejo coerência, vejo semelhanças, vejo um perfil de contratações aí preservado, mas vejo riscos nessa operação. Riscos que o Botafogo também correu com o Arthur Jorge. Se a gente olhar em termos de calendário, riscos até maiores. O Arthur Jorge foi chegar com a Libertadores em andamento. Em termos de prazo, o risco foi maior ainda com o Arthur Jorge. E deu super certo. Pode dar com o Vasco Matos? Eu acho que pode. Até agora, os 2 portugueses que o Botafogo contratou deram muito certo. E eu também confio muito no scout, além das entrevistas do Textor,
do trabalho de avaliação da muito competente equipe de scout do Botafogo. Não tem jeito, né? Eu não consigo cravar aqui sentenças definitivas de algo que não aconteceu ainda, não começou ainda. Então acho que é preciso esperar. Mas a escolha tem coerência com aquilo que o Botafogo pensa. Se realmente você está achando que isso é passar pano, não é o que você queria ouvir, tá puto, paciência. É a minha opinião. Acho que a gente precisa esperar, mas eu entendo o perfil. E vou ser muito sincero para você. Para trazer o Tite, por exemplo, eu prefiro fazer uma aposta como essa. Para trazer o Tite de hoje. Infelizmente, eu tenho que dizer isso. Infelizmente, eu penso isso hoje. Acho que o Tite perdeu muito espaço na carreira, perdeu o seu norte, perdeu o rumo, não só das questões táticas, mas também de gestão de grupo. Enfim, vamos aguardar. O que você pensa, botafoguense? Desabafe nos comentários. Se você discorda totalmente de mim, se você concorda parcialmente, deixa nos comentários, a gente vai trocando essa ideia aí. Boa terça para todo mundo. Te vejo hoje na Champions. Hoje eu narro Bayern de Munique e Celtic na TNT e na Max. Ali às 4h40, 4h45 a gente já pega o comando. O Bayern venceu 2-1 na ida, tem uma vida tranquila, mas se o Celtic sai na frente, aí sabe como é, né? Vira um inferno, porque mata-mata de Champions é sempre imprevisível. Eu vou estar nessa hoje. Juízo, tchau.